Olá, pessoal, boa noite. Terça-feira é dia de terça com texto, né? Eu sou a professora Emília Parente. Nós estaremos aqui conversando, né? Hoje uma conversa sobre um tema muito pertinente, né? Um tema muito relevante que tem a ver com analfabetismo, né? Então, o professor Velber Oliveira estará comigo, como de praxe, toda terça-feira nós estamos juntos conversando, trazendo dicas de redação, né? Redação, atualidades, repertório, estrutura de texto, sempre é importante, né? Então já quero pedir, caso você conheça alguém que precisa, né, melhorar a escrita, que precisa melhorar a redação ou a prova discursiva, que você possa encaminhar a nossa live, né? A nossa live que já virou tradição. O professor Velbinho está entrando, nossa terça com texto, né? Essa dupla, né, meu povo? Que aqui a nossa parceria de sempre. Boa noite, Belbinha. Tudo bem, meu querido? Boa noite, Emília. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma terça com texto. Sempre um prazer estar com você e com vocês aí que sempre acompanham a gente. Como é que vocês estão? Tudo bem, Felbinho. Tá na correria, né? Nessa fase No... de transição, né? Muitas mudanças. Que bom! Mudanças são boas, mudanças são bem-vindas, né? Então, nós vamos aqui falar hoje sobre analfabetismo, né? As consequências. É um tema muito importante. Nós Uhum. temos tanto para dizer que, assim, é tanta coisa para falar que nós vamos ter que selecionar nessa live, né? O que seria mais pertinente para o candidato. Vocês sabem que nós somos professores de carreira, né? Quem está acompanhando sabe que nós somos professores de carreira. Nós não somos pedagogos. Você não é pedagogo, né, Velbinho? Não fez Não, pedagogia. não sou Pois pedagogo. é, o Anderson que faz, né? O Anderson que Isso. faz. Então, assim, eu também não sou pedagoga. Inclusive, o Anderson acabou de entrar. Eu estava dizendo que o Anderson faz pedagogia, né? E ele diz, inclusive, que todo professor deveria fazer, né? Que era um curso que todo mundo deveria fazer. Eu acredito muito nisso. E aí, O Anderson nós não é somos mestre, pedagogos, né? mas nós estamos numa ponta do processo, porque nós atuamos com ensino médio, atuamos com concurso público, atuamos também algumas vezes no ensino superior, então nós estamos na ponta do processo. Então, às vezes a gente acha que essa questão do letramento, da alfabetização, ela corresponde somente à ideia ali da fase da infância, e que sim, faz parte, mas falar de analfabetismo no Brasil é pensar de forma muito mais ampla quais são esses impactos do analfabetismo no Brasil, né? Como que esse tema ele tem impactado a economia, a questão do desemprego, as oportunidades. Então, é um tema muito amplo. E aí, por mais que nós sejamos professores de carreira, né, estejamos na ponta desse processo, nós somos mentores em redação, trabalhamos com processo de escrita, letramento e tal. Nós não vamos trazer aqui apenas um olhar técnico sobre o analfabetismo no Brasil. Por quê? Porque se nós formos considerar esse tema de atualidades para prova de concurso e Enem, principalmente, é um tema muito forte para Enem e vestibular, o conhecimento técnico dentro desse tema assim, aprofundado, teórico, ele não vai ser cobrado do candidato, mas vai ser cobrado do candidato uma visão mais global diante do problema e uma visão sobre realmente esse impacto, né? Como que analfabetismo é um tema que impacta a sociedade? Quais são os efeitos, né, desse problema? Então é basicamente isso, né, Velbinho? Você pode falar também. Interessante. Falar sobre analfabetismo, né, é sempre muito delicado, porque é não só para nós, né, que somos educadores, principalmente nós dois que somos professores de língua portuguesa, né, que ainda existe essa lenda de que a gente, não sei, de certa forma, é, é, nós somos os principais responsáveis por isso, eu não sei. Mas falar sobre analfabetismo é sempre um assunto muito delicado, né? E quando a gente traz isso como uma proposta de redação, né?
pode ser que pegue muita gente aí, né, de saia justa. E é interessante, né, a questão do analfabetismo já é um problema nosso já de tanto tempo, né? Tudo bem que a gente sabe que caiu, né, o número de analfabetismo aqui no Brasil e tal, deu uma queda, mas a gente ainda está muito longe de alcançar os números ideais, e é interessante que essa temática, né, esse assunto, vamos dizer assim, também é um assunto muito recorrente nas artes também, né? Aqui, quando a gente começar a falar sobre repertório, eu vou dar aqui algumas indicações de filme e de livro que tratam exatamente desse assunto, né? Olha que interessante. Então, é um tema extremamente pertinente, um assunto extremamente pertinente, a gente precisa falar sobre isso, e mais do que isso, né? A gente precisa pensar em intervenções, né, que sejam de fato eficazes, porque nós, enquanto, não só nós professores, né, mas todos nós, enquanto cidadãos, a gente tem uma parcela de responsabilidade em relação a essa questão, né, a educação como um todo, sobretudo a questão da alfabetização. E aí eu vi aqui que você preparou o material com um monte de coisa bacana. Eu já dei uma olhada aqui, estava no corre-corre, mas já estava aqui apreciando o nosso material. Vou dar outras dicas, né, de repertório também, que não estão aqui. Vou dar dica de leitura para vocês irem incorporando aí e usar como repertório no texto de vocês. Que é? Delbinho, eu achei fantástica a sua abordagem. E para quem está chegando agora e não sabe, o nosso material das lives estão sempre disponíveis. Então, tem um link aí na minha bio, né? Tem um link, não precisa fazer nenhum login, basta você clicar e tem lá o material de redação nota máxima, tá bom? Que é o material que nós estamos usando hoje. Inclusive, eu deixo disponível durante toda a semana, porque eu sei que na correria muita gente não consegue entrar nesse momento, né, da live. A gente deixou um pouquinho mais tarde para oportunizar. Nós fazíamos antes às 18, era ou às 19? 19, era às Aí, 19. mesmo sendo às 19, nós achamos que é melhor fazer um pouquinho mais tarde para poder contemplar mais pessoas, né? Então, assim, o material está disponível. E outra coisa, eu desativei os comentários, mas vocês podem colocar perguntas. Tem aqui um balãozinho, você pode colocar nessa interrogação perguntas. Só por conta mesmo que fica no rosto aí do Velbinho, né? Que ele fica mais abaixo e aí fica um pouquinho chato, né? Que fica aquelas mensagens em cima do rosto da pessoa. Então, fica um pouco poluído visualmente, mas vocês podem utilizar esse balãozinho, que sempre que você fizer uma pergunta, eu vou ler, e aí, se não for repetitivo, se já tiver sido contemplado, tá bom? Vocês podem utilizar tranquilamente. Então, no nosso material, para a gente aqui ser bem assertivo, hoje é terça-feira, mas parece que nós já estamos, né? A correria é muito grande, graças a Deus, e a todo o esforço, enfim, é muita correria, muitos compromissos, mas nós estamos aqui, né, usando essa ferramenta para democratizar o acesso ao ensino. Então, o tema ficou como eixo 4. O eixo 4, as consequências do analfabetismo no Brasil, que eu penso, Velber, por dois ângulos. Eu posso pensar que a banca, de repente, pode trazer como caminhos para erradicar o analfabetismo no Brasil. Então, quando a banca traz caminhos para erradicar, né, o analfabetismo no Brasil, então esses caminhos, eles já trazem no próprio tópico frasal uma ideia de intervenção. Isso é muito Sim. importante para o candidato. E aí, você pode também ter o outro lado, que é o que nós colocamos no eixo, né? Que foi justamente sobre as consequências. Porque quando nós tocamos em consequências, nós queremos, e a banca organizadora também, quer que você, candidato, observe quais são os impactos e os efeitos, né? E os efeitos negativos desse analfabetismo. Então, Velber, eu vou começar aqui. Eu sei que você tem muito repertório para apresentar também. Eu vou falar do nosso material. No nosso material, nós colocamos aí operadores argumentativos, que geralmente os alunos que são acompanhados, né, pela nossa mentoria, os alunos já têm esses materiais de operadores argumentativos, os recursos coesivos. Quando nós falamos na redação do Enem, isso que corresponde já a 200 pontos da competência 4. Então, a diversidade desses operadores. E um outro detalhe importante
É até importante que a gente deixe uma live no IGTV Salva só sobre estrutura, porque tem uma estrutura que é para o nível de excelência na competência 4, né? Os nossos alunos já sabem que nós temos que ter ali dois, né? O candidato, dois operadores, pelo menos dois interparágrafo, né? Que ligam ali com base nos fatos expostos, né? Em segundo plano, vai ser considerado, né, como um operador interparágrafo. Nunca em primeiro lugar, primeiramente, em primeira análise, em primeiro plano, né? Eles são considerados recursos coesivos intra, mas não interparágrafo. Emílio, o que é o inter? Falando aqui de estrutura. É aquilo que liga um parágrafo ao anterior. Então, isso é possível a partir do segundo parágrafo, né? Essa ligação. E aí nós temos elementos como ademais, portanto, em segundo plano, com base no exposto, considerando as informações supracitadas. Então, são importantes, né? Então, já quero que você, Velber, antes de falar um pouquinho aqui sobre dados, eu separei um dado que eu encontrei, por incrível que pareça, foi um dos mais recentes do ano de 2016 do IBGE, porque outras fontes que contrastam. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o repertório, quais são as suas dicas aí de leitura ou de filme, documentário, enfim, pode ficar à vontade sobre a parte de conteúdo diante do tema. Muito bem, ó. Antes da gente falar sobre esses dados, eu tenho um livro que eu vou pegar aqui, porque eu quero mostrar para vocês, que aí já fica como indicação, né? Que é o livro da Maria Valéria Rezende, uma escritora brasileira contemporânea, que chama O Voo da Guará Vermelha, né? Esse livro ele é interessantíssimo, porque ele vai contar exatamente a história, né, do Rosálio, que é o protagonista, que ele é analfabeto, né, e ele sai, né, pelo país procurando alguém que o ensine a ler, né, e a escrever, porque ele precisa encontrar alguém ali da vida dele que se perdeu e tal, né? E interessante, eu não vou falar muita coisa, porque senão eu vou dar spoiler, mas é mais interessante ainda é o personagem que ele encontra para ensinar ele a ler e a escrever, né? Mas por que eu estou indicando esse livro, O Voo da Guará Vermelha? Porque a gente consegue perceber aqui que a questão do analfabetismo, ela é, sobretudo, quando a gente fala né, no contexto de Brasil, uma questão social, né? A gente não pode falar, a gente não pode tocar no assunto do analfabetismo sem tocar na questão social, né? E nas inúmeras implicações que essa deficiência, vamos dizer assim, né, da leitura e da escrita trazem para a vida desse personagem. Na verdade, eu vejo o Rosálio como meio como uma personificação de muita gente, né, de uma parcela muito grande da população brasileira que, que, que poderia se enquadrar, né, dentro dessa perspectiva. Então, dentro da literatura, eu diria que esse livro é um livro assim, incrível para tratar sobre esse assunto. Seja para uma questão de contextualização, né, ali na introdução, seja para um repertório que você pode utilizar ali no desenvolvimento também, caso você conheça a obra, né? Então, primeira dica que eu trago é essa, né? Da literatura, O Voo da Guará Vermelha, da Maria Valéria Rezende, inclusive, não só o pessoal que vai fazer redação, né? Mas para quem está querendo dica de leitura, esse livro é incrível, tá bom? E filme, eu lembrei muito, né, de um filme que me marcou muito. Só cortando, você falando desse personagem, eu lembro, descrevendo, eu lembrei de Fabiano, né? De Vidas Secas, Sim, né? Fabiano, Vidas Secas, né? De Graciliano Ramos. Teno E Ramos. eu não consigo não lembrar da Macabea. Você falando das. A gente não consegue não lembrar da Macabea, né? Que é da Clarice Lispector, A Hora da Estrela, o clássico. Por quê, Velbinho? Porque isso fica muito claro para o candidato quando a gente fala de repertório coringa. O Uhum. repertório coringa. Por quê? Essa personagem, repete o nome, por favor. Rosálio. Rosálio, né? Então, Rosálio, Fabiano, Macabea e tantos outros que a gente poderia citar, personagens, inclusive, lá da obra O Curtiço, né? Há personagens também que estão são bem caricatos em relação a essa questão que você toca na desigualdade, na questão social, quando você fala.
Então, para o candidato, isso é muito válido. O que é um repertório coringa, na minha visão? É quando o candidato consegue usar esse conhecimento que ele adquiriu, de uma leitura que ele fez, e ele foi capaz de relacionar com aquele tema, né? Então, coube ali analfabetismo, uma questão social, desigualdade. Então, vem aquela tempestade, né, de ideias e vem à mente muitas e muitas situações. Você vai falar de filme, e eu já lembrei de um filme que foi um filme, principalmente, que alavancou muito o cinema nacional, que foi a própria, ali a protagonista, a Central do Fernanda. Brasil? Isso, a Central do Brasil, né? Era o filme que eu ia É o que indicar. você indicar, porque assim, a Central do Brasil foi um filme indicado, né? Que alavancou o cinema nacional e que trabalha justamente com essa questão, né? Quando escrevia ali as cartas, né? É muito emocionante olhar para aquela situação, porque a gente pode não se enxergar de acordo com a nossa perspectiva de vida, mas a gente enxerga. Eu consigo enxergar parentes, eu consigo enxergar, tipo, a minha família naquela situação, né? De chegar, o nordestino que chega, a pessoa que vai sem muita instrução, vai buscar a vida, né? Então, assim, que tipo de ligação a gente fala é porque é muito próprio. Aquilo que é retratado na Central do Brasil é muito próprio, faz muito parte, né, dessa realidade. Você pode continuar. Não, e é um filme, sem falar que é um filme incrível, né? Eu choro horrores toda vez que eu assisto Central do Brasil, assim. Foi indicado ao Oscar de melhor filme, enfim. Era exatamente esse filme que eu ia indicar, né? Que também é um repertório, assim, super válido para um tema como esse, né? Se tratando de cinema. E aí eu lembrei de um outro livro que eu também tenho aqui, que também é contemporâneo, né? Que é de uma autora nigeriana, mas que trata exatamente desse assunto, que é A Garota que Não Se Calou, da Abidaré. Muito lindo esse livro também. E ele fala exatamente de uma menina, né? A gente sabe que em alguns países da África, né, a condição da mulher ainda é muito difícil. E é uma menina que foi impedida de estudar, pelo pai, enfim, foi entregue ao casamento muito jovem e ela resolve fugir de casa para estudar, né? Para aprender a ler, a escrever, porque ela tem o sonho de ser professora. Olha que bacana, né? Um livro muito lindo. Que também trata dessa questão do analfabetismo. Aí vem aquela pergunta assim: ah, professor, mas será que eu posso usar esse repertório? Porque é uma autora africana, a história se passa na Nigéria. Dá para a gente fazer uma relação, né, com o analfabetismo no Brasil? Dá. Tem muita gente que tem essa dúvida, né, Emília? O recorte temático é no Brasil, então significa dizer que eu não posso mencionar outros países de jeito nenhum. Você pode mencionar sim, né? Uma das estratégias argumentativas que a gente tem é a questão da comparação. Seja essa comparação por semelhança, seja por oposição, né? Então você pode, de repente, mencionar uma outra realidade de um outro país, né? E comparar com o que a gente tem aqui no Brasil, vai servir como repertório legitimado tranquilamente. Então, é uma dúvida. Eu estou falando nisso, Emília, porque recorrentemente as pessoas me perguntam muito isso, né? Isso aqui aconteceu nos Estados Unidos, então eu não posso usar? Pode sim, não só pode como deve. Se for pertinente para a sua discussão, você pode utilizar sim. Então fica aqui outra dica de livro, né? A Bidaré, a Garota que Não Se Calou. Mais uma. Perfeito, Vel, perfeito. Eu acho incrível assim as suas indicações de leitura, acho incríveis. Eu tava dando uma olhadinha na lista que nós colocamos dos filmes, né? E aí tem filmes bem conhecidos, como Sociedade dos Poetas Mortos, que eu sempre lembro quando na infância eu precisava viajar no Instinto Redenção, e era um dos filmes que geralmente passava no ônibus, né, quando ia para Fortaleza. E eu lembrei daquele outro filme que ele fala também sobre inclusão, que é aquele filme Meu Nome é Rádio, que acho que eu não coloquei esse filme também. Então, A Sociedade dos Poetas Mortos, né, bem conhecido.
Eu Tem achei outros filmes, né? Além da Sala de um Aula, que eu acho outros filmes que a gente incrível que tem aqui colocou. na nossa lista é Pro Dia Nascer Feliz. Eu acho que todo mundo, independentemente de ser para fazer uma redação, ou você seja da área da educação, que não seja, eu acho que é um filme que todo mundo devia assistir. Porque é um filme muito, muito, muito impactante e muito bonito. E, cara, assim, faltam adjetivos assim para eu descrever esse filme. É um filme que eu adoro, que eu tenho aqui comigo, inclusive. E sempre que tem oportunidade eu reassisto, porque é muito, muito bom. Um documentário assim incrível, incrível. Tem um muito lindo também, que ele é clássico, assim, bem conhecido, que é aquele filme Escritores da Liberdade, Atores da né? Muito Liberdade também. bonito. Porque ele fala sobre situação adversa, né? Um grupo bem adverso, assim, bem complexa aquela história, e eu gosto muito também. E aí, Velho, eu estava pensando sobre o que o candidato poderia trazer, além desses repertórios que nós dissemos. Eu fui pesquisar, né, sobre dados, a pandemia afetou tudo, inclusive a pandemia é um dos agravantes, certamente, para a Uhum. questão da aprendizagem, para a questão da alfabetização. Afinal, as crianças, a maioria ainda, né, estão em casa, aqui no Brasil nós não sabemos ainda quando, né? Mas as crianças estão em casa, numa fase tão importante de alfabetização, né? E tendo aí esse ensino remoto. Então, é um agravante também que o candidato poderia abordar ao longo do texto. E eu fui pesquisar, eu assistia ontem, segunda-feira, na minha aula, eu assistia o Profissão Repórter, né? O Profissão Repórter que foi ao ar há 5 anos. E ele trazia essa realidade, o Profissão Repórter, né? E principalmente, Velber, sobre a questão do Nordeste, aí eu fui verificar, né? Foi uma Profissão Repórter de 5 anos e ele trazia uma reportagem, justamente aquela reportagem investigativa, que revelava aquele dado lá do Nordeste. Aí eu fui buscar lá no IBGE aquele dado que revela que o Nordeste, né, ele concentra o maior índice, né, de analfabetismo no Brasil. Lembrando que esse dado é de 2016. Pode até ser que tenha alguma pesquisa mais recente. E esse dado revelava, né, se a gente for comparar, por exemplo, no Sul, que tem um índice de 3,6% de analfabetismo, 3,6%, no Nordeste nós temos, com o IBGE, o levantamento de 2016, 14,8%, quase que 15%. E a gente também acredita que há uma subnotificação, né? E aí eu lembro que assistia ontem ao Profissão Repórter, que pode ser um outro repertório, que era justamente com esse tema do analfabetismo, e numa cidade de Piauí, se eu não me engano, a cidade, o nome é Lagoinha, e essa cidade, ela, na época da pesquisa, ela foi tida como a cidade que tinha o maior número de analfabetos no Brasil. E aí, Velber, quando a equipe de reportagem chega à cidade, a equipe vai se deparar não só com analfabetismo, mas a equipe também vai se deparar com uma situação de muita corrupção. Por quê? Porque há programas que são, né, desenvolvidos, há recurso público que é destinado para programas voltados para a alfabetização, não só na idade certa, como nós conhecemos o PAIC, que é exemplo, né, programa de alfabetização na idade certa, mas também aquelas turmas de jovens e adultos. Então, quando a reportagem chega, algo que me impactou muito foi que os moradores, eles respondiam assim: pegam o meu nome, mas dizem que eu nem preciso ir, porque os professores, as turmas eram formadas com base na quantidade de alunos. E o recurso vinha, que é algo muito, muito comum no Brasil, o recurso chega conforme a quantidade de alunos. Então, na cidade que apresenta o maior índice, aí o Ministério Público estava fiscalizando se realmente aquele número era real ou se aquele número de analfabetos ele era fictício uma vez ou defasado, porque na verdade estavam criando salas de aulas que são fantasmas, né? Os alunos não existem, as aulas não são ministradas. E aí eu conversava ontem com os alunos, trabalhando com esse tema na minha aula, e a gente esbarrava em alguns fatores, né? Alguns efeitos, na verdade. O efeito do desemprego, e nós tocávamos muito na questão, Velbinho, da emancipação do sujeito.
como o conhecimento, emancipa a pessoa. Então, eu vejo muito que para um tema como esse, de analfabetismo, o candidato poderia citar a própria Constituição. Uhum. O candidato poderia citar, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. O candidato poderia trazer algum pensamento de Paulo Freire, alguma noção que trouxesse a questão da desigualdade social, dos estratos sociais, inclusive as distinções entre analfabetismo nos grandes centros urbanos e nas oportunidades que chegam em equipamentos públicos, de projetos e equipamentos nas zonas não só mais periféricas, mas também não só dos centros urbanos, mas no Brasil rural, que acontece, nos interiores do Brasil, nos recônditos, por exemplo, na população ribeirinha. Então, o candidato, ele tem que ter muito cuidado com esse tema para ele não ter tanta ideia, tanta informação ao ponto de não chegar a um raciocínio lógico, porque a redação ela exige esse raciocínio lógico. Então, eu pensei muito do candidato levantar aquela relação de causa e consequência. E se ele fosse relacionar a causa e a consequência, ele poderia, o que você falou sobre a questão social e sobre as relações de poder, eu acrescento, que o conhecimento, ele é uma ferramenta de poder. Então, assim, tudo impacta. A criminalidade, o desemprego, consequentemente, a falta de oportunidade, a falta de instrução, né? E a reportagem, Velber, se você tiver tempo, que está muito corrido, a reportagem do Profissão Repórter trazia situações de alguém ir buscar emprego, mas não conseguir preencher um currículo. E quando a balconista dizia assim, o senhor pode olhar ali naquele quadro de aviso, no flanelógrafo? Aí a pessoa ficava constrangida, envergonhada, porque ela não tinha coragem de dizer, tipo, um homem de 30 e poucos anos, ele não tinha coragem de dizer que ele não sabia ler. Então, assim, a gente fica pensando como a corrupção também afeta, porque há verbas, há programas que são destinados, há iniciativas que são destinadas. Mas aí o Brasil esbarra mais uma vez, de uma maneira generalizando, né, que não é legal, mas a exemplo lá do Piauí, do que o Profissão Repórter conseguiu comprovar, é que houve um desvio e que não houve fiscalização, né? E que a coisa pública é muitas vezes tratada, eu dizia isso ontem em aula, a coisa pública é tratada como qualquer coisa, né? Como se todo mundo pudesse meter a mão e não há um destino ali, não há, né? Não chega ali à ponta do processo pela necessidade que existe. Então, são muitos os fatores. Então, o candidato ele poderia traçar essa linha de raciocínio de causa e consequência. Ele poderia falar, às vezes, a necessidade de trabalhar, que afasta muita gente da escola, né? E que se hoje afasta, que a gente fala de busca ativa, de oportunidade e de várias ferramentas, inclusive de educação em tempo integral e tal, mas outrora, né, tipo, décadas passadas, foi muito mais difícil, né? Então, existem realmente resquícios muito duros dessa desigualdade social que você toca aí. Uma outra linha argumentativa possível, Emília, que eu penso para esse tema, e essa aqui já vai para aquela galera que é um pouquinho mais experiente ali, que já está no processo de escrita já há um tempinho, que consegue utilizar os operadores argumentativos de uma maneira interessante, é a questão da contra-argumentação. Existe um dado, quase um paradoxo, né? Se a gente for parar para pensar. Mas existe um dado que mostra, do IBGE, que a região Nordeste é a região que concentra o maior número de leitores. Né? Olha que interessante. O Nordeste é a região que concentra o maior número de leitores. Em contrapartida, é a região que traz o maior número de analfabetos e analfabetos funcionais também. Né? Então, para aquela galera que gosta de utilizar, né, essa linha argumentativa da contra-argumentação, de repente, isso é um dado interessante para você colocar ali em xeque. Por que
por que que eu direciono, né, essa linha argumentativa para aqueles que são mais experientes? Porque a gente sabe que para que você consiga utilizar os operadores argumentativos ali, que indicam essa adversidade, né? A gente tem que ter muito cuidado para que o candidato ele não caia numa grande contradição e acabe, não sei, de repente afirmando uma coisa na tese, defendendo outra no desenvolvimento. Então a gente precisa ter muito cuidado. Mas para aquela galera que já é mais experiente, eu acredito, Emília, não sei se você concorda comigo, que é um dado interessante da gente colocar aí em questão, né, dentro do desenvolvimento para Interessantíssimo. tratar sobre esse assunto. Interessantíssimo. Quem são esses leitores, né? Quem é essa população leitora? Porque o dado, ele está ali, ele revela uma realidade. Mas aí, em contrapartida, nós temos, né, essa Uhum. defasagem na questão da alfabetização. Isso esbarra na história, né? Isso esbarra na exploração do trabalho, né? Da mão de obra barata, da pobreza que nós falamos, né? Desses índices. Isso esbarra. Para quem gosta de economia, dá para falar. Para quem gosta da história, dá para falar. Para quem gosta de exemplificação, para quem gosta da literatura, para quem gosta. Então, nós temos aqui nesse tema o próprio retrato de uma sociedade que não avança porque erroneamente, precisa de mão de obra qualificada, precisa do ensino técnico, precisa, toda sociedade precisa, né? Mas não adianta somente para uma sociedade ser desenvolvida, que nós estamos, né? Jesus, né? Senhor. A gente pensar aqui no Brasil e pensar, hoje a gente só pensa em sobreviver aqui no Brasil, né? Literalmente sobreviventes, né? Tá Diante dessa pandemia. Mas eu digo assim, Velbinho, não adianta somente alfabetizar na idade certa quem está devidamente matriculado agora. A gente tem que pensar de uma forma que vislumbre aquele que não foi alcançado. Porque, na realidade, tem um outro tema que você tocou aqui agora, há pouco tempo, que foi a questão do analfabetismo funcional, que é o outro viés dentro do tema, que o Exatamente. candidato poderia falar. Porque, assim, escrever o próprio nome, conhecer as letras, o código linguístico, mas o analfabetismo funcional nós encontramos todo dia, né, Velber, nas correções de redação, em sala de aula, em sala de concurso, em turmas, pessoas que conhecem o código linguístico, conseguem formar palavras, agrupar períodos, mas não conseguem inferir, interpretar, materializar as ideias no texto, que não é fácil. Então, assim, é toda uma questão estrutural do próprio sistema de ensino da educação brasileira. Por quê? Porque é mais fácil, não é que seja mais fácil, isso é muito duro dizer. Mas o conhecimento, o acesso à educação, o acesso a livros, historicamente, quando a gente pega esse recorte, não era para todo mundo. Era para quem podia. Tipo assim, aquela ideia, eu posso, é para quem pode, não é para quem quer. Então, ter esse acesso à escola, né? Quando a gente vai buscar a própria história da educação no Brasil, né? As escolas, as classes, quem estudava? Lembrei Então, agora, pode falar. lembrei agora, você vai falar sobre isso melhor do que eu, que é a sua praia, mas lembrei do Lima Barreto, Sim, no Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Toda aquela questão com os livros, e aí ler para quê, né? Ele nem é advogado, então para que vai ler? Coisas mais ou menos para assim. que vai ler? Né? Para que vai ler? Tinha lá aquela questão da Hermínia, né? Das meninas ali que eram representadas mulheres, né? Então, ler, né? Ler vai colocar o que na tua cabeça, né? A leitura, né? Exatamente. Então, isso não é coisa, não é coisa, né? Não é coisa para moça, né? Então, ler não, ler para o homem, né? Ler para advogado, ler para erudição, né? E aí a gente esbarra nessa sociedade que é retratada lá no século, né, no início aí do século XX, pelo Lima Barreto, mas a gente tem esses resquícios, Velber. Então, assim, o candidato ele pode focar tanto nas questões da alfabetização na idade certa, pensando nesse fortalecimento da educação básica,
Mas o candidato pode falar também sobre esse viés do analfabetismo funcional, do mercado de trabalho. Ele pode falar como alcançar essa sociedade que não foi alfabetizada. E aí eu lembro muito justamente essa questão da corrupção, porque não é que ninguém pense nisso, é porque no Brasil isso não é prioridade. Não é porque ninguém pensou, todo mundo sabe, existe analfabetismo, existe a miséria, existem condições, né, infelizmente, abaixo da linha de pobreza. É triste ver esse regresso, nós não podemos deixar de falar sobre isso. É triste demais ver esse regresso. É nítido aos nossos olhos esse regresso, quando nós vemos, né, em pleno cenário pandêmico, crianças, jovens, adolescentes, famílias que tiveram que se desdobrar, inclusive jovens que tiveram que deixar, inclusive, o ensino remoto, aqueles que podiam, para poder trabalhar, para sustentar a casa. Então, é uma realidade dura, né, de encarar. Como professores, nós sabemos. Nós sabemos que quando a gente conversa com o aluno, a gente falando aqui de alunos da rede pública e alunos que passam por dificuldades, tem aluno que fala assim, tia, eu preciso comer. Então, o que é emergencial? É ler ou é alimentação? O que é emergencial ali? Como professora, eu não posso dar uma visão acadêmica do letramento, da visão que eu tenho do ideal, porque nós não estamos numa sociedade ideal. Nós não podemos pensar no ideal quando nós estamos numa sociedade real que bate todo dia. Que bate todo dia. Que segrega todo dia. Que explora todo dia. Então, não dá para a gente dizer que falar de analfabetismo é simplesmente falar de alguém que não conhece as letras, que não conhece a leitura e a escrita, que não é capaz de assinar o próprio nome. Não é só isso. É uma questão estrutural, é uma questão articulada. Não é uma questão, poxa, ninguém olha para isso. É porque não querem olhar para isso. Não é porque ninguém olha. No Brasil, há pessoas que são capacitadas de liderar grandes projetos, de intervir, de produzir. A produção acadêmica no Brasil, ela a todo vapor. Há muitas pessoas que temos. pesquisam sobre isso. Nós temos aqui em Quixadá, o pessoal nem sabe, às vezes, Quixadá, quando fica, às vezes, em segundo lugar, em terceiro lugar do Brasil, o curso de letras português em Quixadá da FECLESC. Então, assim, não falta pesquisa nos cursos de pedagogia, de letras, não falta pesquisador, mas falta de quem está lá em cima na pirâmide de enxergar isso como, olha como eles não conseguem perceber que uma sociedade letrada, além de ter poder porque tem conhecimento, é uma sociedade que vai se profissionalizar, é uma sociedade que vai melhorar a economia, a ciência, o desenvolvimento do país. Entende? Lógico que sim, né? Porque quando a gente pensa em países que saíram ou de grandes catástrofes, países desenvolvidos que saíram de grandes catástrofes, ou em cenário de guerra, e aí a gente pensa, qual foi o investimento feito? E é na educação de base, porque é um outro erro, Velber. Quando nós pensamos, aqui a gente vai falar de educação, a gente se empolga. Quando, Velber, a gente pensa na educação de base, porque a educação de base, eu falo que é aquela que é mais importante. As séries iniciais, é o primeiro contato, é a parte lúdica. Porque como professor, nós também reconhecemos que existe aí uma história não muito legal na carreira do magistério, da própria formação, que ler é castigo. Errou, tem que ler. Vai copiar, né? Vai para a biblioteca. Isso. A biblioteca é a sala o de menino tortura. cometeu ali travessura, danação, que a gente chama menino danado. Aí o menino foi copiar. Olha a versão que essa questão da prática, da leitura e da escrita, às vezes a gente não pensa, não precisa, às vezes, não é que não seja importante, mas para o concurseiro e para o candidato do Enem, às vezes não precisa nem você fazer uma terapia para você descobrir que os entraves que você enfrenta aí em relação à prática de escrita é porque escrever muitas vezes já foi uma punição. Ler
vai lá para o canto da leitura, vai ler, o castigo é ler, é escrever. Olha que também é uma outra situação, né, Velber, que a gente poderia, assim, trazer para a vivência da docência, né, dessa questão. E é interessante você falar essa questão, a gente tocar na questão social, né? Eu vejo muita galera citando John Locke em alguns temas. Esse talvez seja um tema que dê para citar. Mas aí eu estava lembrando, né? Você falando de todas essas questões políticas mesmo, né? No que diz respeito à educação. E aí é interessante a gente pensar que, por exemplo, o Ceará, né? Hoje é referência para outros estados, né, no que diz respeito à educação. Nós temos programas de alfabetização, né, a questão da educação profissionalizante, escolas em tempo integral. O Ceará tem programas incríveis Magníficos. no que diz respeito à educação, né, que estão sendo, que estão servindo de modelo, né, para outros estados. A gente tem aí as melhores escolas, né, os resultados aí. Das 10 melhores, quando nós vimos no último dado, das 10 melhores, 7 eram No cearenses. Ceará, 7. exatamente. Então, o Ceará serve como referência, né? Principalmente no que diz respeito vou voltar para uma outra estratégia argumentativa que a gente utilizou no início, que é a questão da comparação, né? Então, de repente, também entraria aí como repertório, né? A referência, né? Qual o Ceará se tornou aí para a educação no país, né? A gente pode pensar a partir daí em propostas de intervenção. Verdade. Fortalecer. Porque, Velber, você citou uma coisa muito importante. A proposta de intervenção e a questão de fortalecimento. Uhum. Porque você pode usar uma proposta com algo que já existe, numa ideia de fortalecer. Exatamente. Né? Então, assim, quando você cita o Ceará, nós temos projeto de vida acontecendo, materiais estruturados, formação continuada com professores. Nós temos agora na rede pública estadual alunos recebendo equipamentos, né? Como tablets, né? Então, acesso com chips, a conectividade. Então, a gente imagina assim, Emília, certo, o Ceará tem um resultado melhor. Ok. A gente às vezes fala, é o melhor, é o menos ruim, porque o Brasil, ele não tem um resultado bom quando a gente vai pensar no índice de desenvolvimento da educação básica, que é o IDEB. Ou quando a gente vai pensar, né, numa abordagem a nível internacional, né? Então, nesse caso, a gente não tem, né? Obrigada, viu, Elielton, pelo elogio. Obrigada. Conte conosco, estamos sempre por aqui, inclusive não só com redação, mas lives de resolução de questões. Muito obrigada, viu, Elielton? Elielton é um querido, meu ex-aluno. Natalice também. Sim, Elielton Viana. Obrigada, Natalice. Então, assim, Velbinho, é muito interessante essa contra-argumentação, né? A Duda França também está aqui, sempre presente. Um abraço. Admiro muito, assim, de longe, né? Porque a gente nunca teve a oportunidade, assim, de ficar perto, pois você, trocar essa informação, mas eu admiro muito de longe. Se você admira de longe, imagina eu que admiro de perto. Ai, pois é. Pois é, a sua admiração por ela, Velbinho, assim, fica, né? Vem aqui, aí reflete, porque eu admiro também, só pelo que você fala das vivências, uma grande profissional, né? Educadora de referência. Então, assim, falar desses dados e das iniciativas, quando alguém pergunta assim, Emília, o resultado do Ceará é o melhor. Mas, professor Wendel Brito, um abraço, educador físico, um abraço, professor Wendel Brito, um querido também. Velbinho, quando a gente pensa, o Ceará tem os melhores resultados, o resultado do Brasil não é, né, assim, está muito aquém do ideal. Mas, quando a gente olha para o resultado do Ceará, a gente pensa assim, o que é que nós temos acertado? O que é que a educação pública cearense tem feito de diferente? Então, o candidato, olha, que os que são cearenses, que aqui tem seguidor de todo lugar, mas aquele que é cearense, que tem essa vivência, assim, poxa, o que é que aqui é feito, que acerta e que dá, e que pode ser multiplicado, pode ser ali copiado, por que não, né? Replicado. Se tem dado certo, é aquela coisa, né? Se tem dado certo aqui, imagine a nível nacional, né? Um desses programas, por exemplo. Verdade. Então, minha gente,
Nós vamos nos empolgar, né? Porque a gente está falando de educação, de alfabetização, é muito a nossa praia. É natural para a gente falar sobre isso. Mas são muitas ações, né? E aí, Velber, eu destaco a nossa proposta. Tem uma proposta aí completa, tem dicas de filmes que pode melhorar o conteúdo, que a nota de conteúdo ela vai corresponder aí a 600 pontos se for o Enem, né? E outros certames também, a nota de conteúdo é o mais forte. Então, aqui eu vou só recapitular que nós temos uma proposta de redação completa, dicas de filme para repertório, e nós colocamos também 2 tabelas com dicas de operadores argumentativos. Para quem quiser baixar esse material, imprimir esse material, ele está disponível no link da minha bio, tá bom? No link da minha bio. E aí, gente, é isso, né? Já vai colecionando, né? O pessoal tem Dá uma para galera fazer um e-book aí, pessoal, da, apostila, né? Do material. da sim. Então é isso, gente. Velbinho, faça suas considerações para que a gente possa encerrar. Hoje é terça-feira, a gente tem muita coisa ainda pela frente na semana. Dizer Temos. para vocês que nós temos, quem quiser, tá certo? Professora Sara, só professores aqui, a gente fala de alfabeto, só professores, é uma honra. Só gente É uma boa. honra ter aqui professores. Professora Sara lá de Xiramubim. Olha aí. Um abraço, Sara. Abraço, Velber, Sara. fala também da nossa mentoria de redação, né? Para quem quiser, eu apaguei aqui o meu computador, apaguei aqui a minha luz também. Tudo bem, sem problema. Gente, é o seguinte, né? Como vocês já sabem aí, e tanto eu quanto a Emília, a gente está nessa parceria aí, trabalhamos com mentoria de redação, seja para Enem, seja para concurso. Então, se você quer realmente esse diferencial na sua nota, se preparar efetivamente aí, independentemente do Do certame, certame. procura a gente, fala com a gente no direct, que a gente tem aí um programinha bem especial para vocês de mentoria personalizada, individualizada. Então, ó, muito bacana aí que a gente está preparando para vocês. Queria agradecer a presença aí mais uma vez. Eu sei que teve uma galera que foi um esforço esperar até tarde, né? Até 9 horas, a galera que já estava acostumada aí no horário das 7, mas Verdade. agradeço mais ainda vocês que, né, que permanecem aqui com a gente. Emília, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Sempre uma honra, né, trabalhar com você, viu? Velber, um abraço, muito obrigada a todo mundo que acompanha, que fica na nossa conversa. Eu não chamo nem de aula, é uma conversa, né? Uma troca aqui de experiência e principalmente da parte que mais vale para o candidato, que é a nota de conteúdo. Isabela, um abraço, boa noite. E é isso, pessoal. Então, assim, o Terça Contexto já fica agendado para vocês, né? Mesmo que a gente faça um pouquinho mais tarde, mas quem não puder É, acompanhar, eu vou deixar salvo lá no IGTV. Vou deixar salvo no IGTV a nossa conversa, porque pode render, né, boas discussões, pode render boas redações, né? E assim, a gente vai aproveitar Alba, os filho professores aqui. que estão aqui, conforme a gente for escolhendo os temas, a gente vai convidando mais colegas para colaborar. Tem muita gente aqui que pode contribuir, não é verdade, Velber? Sim, inclusive Duda França e eu estamos já planejando aí um negocinho, ela sabe. Viu? Então é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite. Velber, vá lá descansar. Também farei isso. Um abraço, Karen, Elielton. Eu não estou sabendo quem é. Acho que é SX. É a Dudinha, Dudinha foi minha aluna. Tua Dudinha, aluna, né? beijo, cidade. Calil, gente, Emília, Calil. tem que ver o Calil, ele é um monstrinho, assim, esse menino. Meu Deus do céu, Calil, saudades. O fã-clube do Velbinho tá aqui, o pessoal, os alunos do Morrendo de Velbinho. saudade de vocês, gente. Abraço para vocês, gente. Abraço, abraço, boa noite. Obrigada, Vel, pela parceria de sempre, viu? Abraço para vocês. Um abraço, boa noite. E vamos nos cuidar, tá certo? Até a próxima. Valeu, meu Beijo, povo. tchau, tchau. Tchau, tchau.